tá? Tô bem à disposição. Então, assim, quando a gente fala de viabilidade, em última análise, o que a gente está pensando? A gente está pensando em retorno, né? Que risco que a gente vai correr, para que retorno que a gente vai ter. Quando a gente fala de retorno numa prestação de serviço, no escritório de arquitetura, a gente está falando de lucro, né? Eu tenho que montar o meu negócio para que eu tenha lucro operacional. Então, a minha operação, ela tem que me dar lucro, né? Então, a gente tem que sempre, independente do tamanho, você acabou de se formar ou você já tem um escritório, como é que uma empresa se estrutura? É uma pirâmide porque isso vai se abrindo, né? Ficou mudo para vocês também? Pois é, ficou mudo também. A professora caiu a internet. Né? Vou avisar ela aqui no WhatsApp. Estou avisando ela aqui no WhatsApp já. Ela já pediu para entrar de novo. Ah, tá. Acho que deve ter caído a internet aqui. Tá. Pessoal, só avisar aqui vocês que eu vou gravar aqui a aula, tá? Então, para vocês saberem. Preciso avisar. Para quem quiser assistir depois também. Então, a gente estava falando lá de plano de negócio, né? O negócio seria o escritório de arquitetura. Foi até a pirâmide, eu ouvi, Cris. Foi só até a pirâmide? É. Eu falei do plano, que é toda empresa, a gente sempre tem 3 níveis, né? No topo, o nível estratégico, no meio, o nível tático, e na base, o nível operacional, né? E quando a gente fala, vamos dizer assim, as faculdades, os cursos, de modo geral, eles focam muito em fazer com que a gente tenha um bom operacional. Por que é o operacional da arquitetura? É a produção do projeto de arquitetura. Então, o projeto realmente tem que ser muito bem produzido, né? Porque se você não tiver um bom produto, você nem, né, não tem nem o que vender. Então, assim, não tem nem como se diferenciar. Então, realmente, existe um enfoque muito grande na operação, que é a produção do projeto, né? A faculdade, a gente, como é que faz a concepção, como é que você vai fazer um bom anteprojeto, um bom projeto executivo, mas isso é só nível operacional. E uma empresa não vai se estruturar, ela não vai ser lucrativa se você só tiver uma operação sem ter um planejamento. Então, aí que a gente tem que partir lá do plano estratégico, né, daquele topo, né? Alguém tem que pensar como é que eu vou fazer com que esse negócio, esse escritório de arquitetura seja lucrativo. Daí, realmente, é plano de negócio, planejamento estratégico. Plano de negócio, então, a gente vai ter que pensar uma série de coisas. Essa seria uma primeira dica, né, que eu daria, independente do tamanho do teu escritório, mesmo que ele seja pequeno, né, é bom você já começar a pensar com essa mentalidade de plano de negócio, para até você poder expandir. Então, assim, a gente tem que pensar, que tipo de projeto que a gente vai produzir, qual que é o produto que eu vou oferecer? Eu vou ser generalista? Eu vou oferecer todas as áreas? Eu vou ter condições de oferecer todas as áreas? Eu vou focar? Como é que eu vou me diferenciar? Né? Eu vou me diferenciar pela qualidade, pelo preço, certo?
quem vai ser meu público-alvo? Então, fazer o plano de negócio é super importante, antes de você sair feito um louco fazendo qualquer tipo de projeto, porque se você tem esse planejamento, isso vai te ajudar muito na captação de cliente. Que a gente comece, quando a gente está sozinho, você acaba sendo tudo, né? Você é o estratégico, o tático e o operacional. Se eu fosse dizer assim, dentro de um escritório de arquitetura, o que é o estratégico? É quem está pensando, né? Como é que eu vou fazer isso aqui ser lucrativo? É onde a gente pensa na parte financeira, né? Nas questões contratuais, nas questões administrativas. Quando a gente fala do nível tático, a gente já está pensando em como fazer aquela produção bem feita, né? A parte de gerenciamento de projetos mesmo, né? E também, talvez, se você for crescendo no nível tático, a gente vai ter marketing, a gente vai ter outras áreas que vão ajudar, né? E, enfim, o operacional é você ter uma boa produção de projeto. No começo, o arquiteto, ele faz tudo, né? Quando você é sozinho, se você tem um escritório sozinho, ou se você for levar sozinho, você vai ter que se preocupar com tudo isso. Você vai ter que fazer a produção, ou seja, você vai ter que pensar no projeto, né? Vai ser o gerente dos projetos, vai ter que executar o projeto, fazer o projeto executivo dele, e vai fazer também a parte de estratégica, de procurar o cliente, de atender o cliente. Então, assim, eu diria que é um escopo grande, né, o escritório de arquitetura. Se você conseguir dividir com outras pessoas, fazer uma associação para que alguém fique mais responsável pela parte de produção, né, e outras pessoas fiquem responsáveis por essa parte estratégica, né, e a parte comercial também é bem importante na parte estratégica, eu diria que você tem mais chance de crescer com mais rapidez, né. Assim, isso seria uma introdução da minha visão sobre a viabilidade, porque se for para ter um escritório que não seja lucrativo, que você só fique patinando, né, o mesmo tanto que você investe, é o mesmo tanto que você ganha, ele não é viável, né? Até quando a gente estuda em gerenciamento de projetos viabilidade, a gente às vezes faz comparação entre um ou outro projeto para ver qual que é mais viável, né? Qual que vai ser escolhido. Porque se aquele projeto não der retorno, né? Ou se aquela empresa ou aquele negócio não der retorno, ele se torna inviável. Então, esse aí seria uma primeira introdução. Depois eu tenho bastante para falar da parte financeira também. Não sei o que vocês estão achando, se está tranquilo de entender, ou vocês têm alguma dúvida, me digam. Pessoal, podem interagir aí, vão falando o que vocês estão pensando. Você está muito longe, isso tudo que eu estou falando. Eu tenho uma dúvida. Eu sou aluno da pós-graduação, sou recém-formado em arquitetura, e eu estou com os planos para abrir junto com uma amiga minha, a gente quer abrir um escritório de arquitetura. E a nossa maior dúvida, na verdade, é sobre a questão da captação dos clientes. Você estava falando sobre a questão do planejamento, né? Eu também concordo que isso é muito importante. A gente já vai começar a fazer, porque a gente está pretendendo começar após o meio do ano. Mas como se captar no início? Como se procurar, sabe? Além dessa viabilidade financeira também, como a gente viabilizar esses clientes? Isso que você falou é muito importante. Então, assim, para um início, né, como você disse, vocês estão começando, tem 3 áreas que tem que ser bem estruturadas. Uma é a parte de produção de projeto, que não, né, como eu disse lá, isso tem que ser realmente, o projeto tem que ser muito bem feito, porque se você não entregar um bom produto, você não vai conseguir novas indicações. A outra é a parte administrativa, né, realmente pensar, fazer esse plano e ter alguém que sempre esteja controlando isso. Se vocês
estão atingindo as metas, né? Estruturar a parte de contrato, ficar bem profissional nisso. E outra é a parte comercial, né? Que é isso que você está falando, que é captar. Porque se você não tiver cliente, não adianta ter uma produção excelente, né? Então, isso nessas consultorias que eu faço muito para os escritórios, às vezes eles acabam focando demais na produção e se esquecem da captação. Se você não tiver captação, não adianta nada você ter uma produção maravilhosa, porque você não vai sustentar esse escritório. E daqui a pouco eu já entro mais nessa parte de fluxo, né? Porque nós vamos falar de fluxo de caixa. Agora sim, captação. Se você pretende, por exemplo, focar numa área, vamos dar um exemplo aqui, arquitetura de interiores, né? Como é que eu vou captar esses clientes e de que jeito? Realmente você vai ter que ter alguma coisa para mostrar, né? Nem que seja um projeto, enfim, se você ainda não tem nenhuma obra, né? Mas você vai ter que tentar mostrar alguma coisa. E hoje em dia não tem mais essa de ficar sentado esperando o cliente, você vai ter que correr atrás, né? Então, tendo o que mostrar e fazendo um trabalho realmente de prospecção, que pode ser nas redes sociais, né, fazendo propaganda lá no Instagram, ou conseguindo, perguntando, indo atrás, assim, até dentro dos teus relacionamentos, fazer networking é muito importante, que você conversa com as pessoas, tem que ter realmente uma pessoa que assuma esse papel comercial, né, de estar em lugares, em coquetel, em evento, e falando, eu faço isso, enfim, essa parte de networking é muito importante para a captação. Então, tanto pode ser presencial, claro que agora a gente está um pouco prejudicado por conta da pandemia, né? E também pode ser por meios virtuais, de fazer tentar no Instagram, no próprio LinkedIn. Eu sei de muitos escritórios que conseguem boas captações no próprio LinkedIn, fazendo ali realmente propaganda, né? Colocam foto de um projeto, colocam um assunto específico que eles são especialistas. Eu sei de escritórios, por exemplo, que são especializados em BIM, né? Nessa tecnologia BIM, e estão captando bastante cliente que só querem projetar em plataforma BIM, só querem projetos elaborados dentro da plataforma BIM. Então, tem sido uma ferramenta útil. Não sei se mais ou menos responde a tua pergunta, se era isso que você estava pensando? É basicamente isso. Inclusive, o BIM é um nicho que eu particularmente quero focar. A minha pós-graduação é voltada para isso, eu já tenho dados sobre isso um tempo. E a linha de raciocínio do que você falou é basicamente a nossa linha de raciocínio que a gente está indo. A gente já tem, sim, alguns projetos que a gente fez, tanto na época que a gente foi estagiário, como também já depois de formado, alguns projetos que a gente pegou para usar como portfólio inicial e para focar justamente nesse aporte, no tipo de cliente que a gente quer, através das ferramentas que a gente usa, que no caso, como eu falei, o meu foco é a do BIM. Então, assim, a gente tem que, eu sei que é difícil isso, mas a gente tem que desmistificar que o arquiteto só faz projeto. O arquiteto também pode fazer projeto, mas alguém tem que assumir esse papel de comercial, de fazer relacionamento, de conversar, de ir atrás. Tem gente que não tem esse perfil, né? Que, bem dizer, é um vendedor. Claro que você conhecer o teu produto, né? A arquitetura, o projeto, que ajuda bastante a vender, mas alguém tem que assumir esse papel de vendedor. Porque se não tiver um vendedor que vá conseguir os projetos, não adianta você produzir, né? E daí, aí que a gente vai entrar numa segunda parte de qual é o valor que você precisa para que teu escritório seja viável, quanto que você precisa faturar, né? Mês ou ano, enfim, a gente tem que fazer essa conta, daqui a pouco eu posso detalhar, para esse escritório ser viável. E se não tiver a parte comercial, se não tiver uma pessoa vendendo, é difícil. Não tem como você ficar só sentado lá esperando, né, fazendo propaganda. Você realmente tem que assumir uma postura mais ativa. Pelo menos eu acredito muito nisso.
nas circunstâncias atuais, né, até com toda a concorrência, a gente tem que pensar mesmo como empresário e tem que fazer esse trabalho ativo. E atacar os nichos que você pode até definir no teu plano estratégico, ajuda muito, não precisa ser um plano muito elaborado, né, até existem, acho que você encontra diversos, na própria aí no Google, na internet, a gente encontra o que é necessário para fazer um plano de negócio, né, são coisas básicas, mas assim, é importante fazer, mesmo que seja simples, para isso ser um norte, para isso ser, né, o norte do escritório. Não sei se assim, o pessoal tem mais alguma dúvida dessa parte inicial do planejamento estratégico. Obrigada aí pela tua pergunta, foi bem bacana. Cris, tem uma dúvida aqui no Chat? No chat aqui. Ah, tá, deixa eu ver também. Abriu aqui? Eu tô lendo aqui. Tá. Que conselho você daria para quem tem pouca ou nenhuma experiência de estágio em escritórios em si para começar a trabalhar individualmente? Assim, quando você vai começar, o teu, vamos dizer assim, teu custo operacional é baixo, né? Mas mesmo assim você pode levantar. Então, como você não vai investir de maneira muito pesada, você tem que tentar, na tua rede de relacionamento, começar a fazer um projeto, né? Sempre é bom quantificar, né? Quanto que eu recebi e quanto que eu investi para produzir esse projeto. Então, esses números a gente tem que começar a ter sempre. Isso é visão empresarial, né? O quanto que você está gastando, né? Quais são suas despesas e o quanto que você está recebendo para você ver qual que foi ali teu lucro. E daí, na medida que você vai ganhando mais experiência, você vai entendendo quanto tempo também você leva para produzir esse projeto, você já começa a estimar qual que é a tua capacidade sozinha, né, de produção, porque você sempre, quando você vai fazer captação de projeto, você também tem que ter condições de entregar aquilo que você está prometendo, que isso é uma das maiores queixas, né, no mundo da arquitetura, porque quando a gente não gerencia bem o nosso tempo, a nossa capacidade de produção, e a gente não consegue cumprir cronograma, prazo com o cliente, isso é muito desgastante, é muito ruim, né, profissionalmente. Então, é bacana que a gente, se vai começar devagarinho, começa com um projeto, já vai quantificando quanto tempo você levou, quanto que você gastou, quanto que você ganhou, para você poder estimar quantos projetos você tem capacidade, quantos projetos eu posso pegar. E qual que é o escopo desse projeto, né? Isso é uma coisa bem importante, já falando na parte operacional, o que você vai entregar para o cliente, né? Isso tudo tem que estar muito claro. Isso até faz parte de prática profissional, mas assim, porque um projeto de arquitetura, ele pode ser muito completo ou ele pode ser mais básico. É que nem carro, né? Eu sempre digo ali, você pode ter um carro cheio de opcionais ou um carro mais simples. O que seria um projeto básico? Você faz um anteprojeto, entrega ali um projeto executivo básico que dê para ir para a obra, mas não tem detalhamento de esquadria, não tem detalhamento de iluminação, enfim. Isso tudo tem que estar muito claro com o cliente, né? Até para você saber o tempo que você vai levar, você tem que estar com o teu escopo de projeto muito bem definido. E até para você receber por aquilo que você está se propondo a entregar. Né? Essa é uma outra questão que na minha vida profissional, né, como eu disse, aí mais de 20 anos, sempre gerou muito, vamos dizer assim, muito problema para os arquitetos, é que se você promete para o cliente, vou te entregar um projeto, mas você não especifica exatamente o que faz parte desse projeto, que daí é escopo, e eu daria como dica, vocês pesquisarem o site da ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, porque eles têm lá manuais de escopo. E daí vocês vão ver que um projeto de arquitetura, ele pode ser muito detalhado, né? E se você não disser para o teu cliente, olha, eu vou te entregar um projeto básico, né? Ou fazendo analogia, um carro básico, se você não disser isso para ele, ele vai querer que você entregue para ele um carro de luxo, pagando o preço de um carro básico. Então, isso também é importante na hora de fazer os projetos, tá? Vocês
deixarem muito claro o que vai ser entregue para o cliente. E daí tem mais uma outra questão interessante na arquitetura, que é a parte de obra, né? Às vezes a gente acha, não, a parte de obra, o acompanhamento faz parte do projeto. Não, né? Uma coisa é projeto, outra coisa é acompanhamento de obra. Tudo tem que ser cobrado de maneira separada, né? Você realmente tem que abrir esse escopo e ver. Se o cliente falar, mas é muito caro esse projeto, daí você diz assim, não, então eu vou tirar aqui algumas coisas, você entrega realmente só um básico, recebe pelo básico. Então, assim, você vai começar sozinha? E tem mais uma coisa, né, Cris? Você falou em acompanhamento diferente, né? Ainda tem acompanhamento de obra, diferente de direção de obra, que é diferente de fiscalização de obra. Exatamente. Ainda são 3 coisas diferentes. E tem RRT para cada uma dessas coisas. Então, só para prestar atenção nisso, que às vezes fala assim, gerenciamento de obra é mais uma coisa ainda, que é diferente. Então, às vezes a gente acaba não entendendo a diferença de cada um desses escopos e acaba fazendo tudo, né, e não cobrando o certo de cada uma dessas atividades. Ou o contrário, né, o cliente quer uma coisa, né? Aliás, quer todas as coisas e você acaba não cobrando certo, né? Isso. Então, isso que a gente tem que perceber bem. Isso acontece muito quando a gente tem pouca experiência, que é o caso da Nadine, né? Que ela falou ali, eu tenho pouca experiência, estou começando. A gente não entende ainda muito bem todo esse universo, né? E toda a responsabilidade, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sobre tudo que a gente entrega. Então, assim, é bacana você realmente tentar entender tudo que faz parte do projeto, e esse trabalho de educar o cliente a gente tem que fazer. Eu já digo o quanto antes começar, melhor. Educar nesse sentido, olha, um projeto tem tal, né, tem tal item. E isso, digo para vocês, nos manuais de escopo das BEA aparece tudo especificado. Vão lá olhar, inclusive você pode fazer a tua proposta de honorários usando um aplicativo que eles têm lá no site, clicando como se fosse um checklist, assim, os itens que vão compor o teu projeto. Então, aí você tem noção de todo o trabalho que você vai ter, porque aquilo ali é praticamente um checklist de tudo que você vai ter que entregar para o cliente. E uma das maiores armadilhas, né, é a tal da arquitetura de interiores. Eu digo isso para vocês porque, que nem eu falei ali no começo, né, eu tenho experiência em todas as áreas. Eu fiz projeto de tudo que vocês podem imaginar na vida, desde canil, né, até prédios, arquitetura de interiores, paisagismo, planejamento urbano, já fiz projeto de parque. Então, assim, eu já participei de todos os tipos de projeto que vocês podem imaginar, gerenciando projetos com escopo que inclui sustentabilidade, certificação, e eu vou dizer para vocês que o projeto mais complexo, o mais detalhado, né, mais trabalhoso, é o de arquitetura de interiores. E muita gente começa fazendo, né, arquitetura de interiores, achando que realmente é o que acho que tem mais mercado, e achando que é mais, vamos dizer assim, mais fácil, mas não é. Ele tem muitos detalhes, e você não tem como você não se envolver na obra, você acaba se envolvendo, né? Então, tem que estar muito claro para o cliente que uma coisa é fazer projeto, né? Outra coisa é detalhamento, outra coisa é a obra, que tem diversas, como a Gisele pontuou, tem diversas modalidades. Uma coisa é você só ir lá olhar de vez em quando para ver se está seguindo o projeto. Outra coisa é você administrar essa obra, é você ajudar o cliente a contratar todos os prestadores de serviço, contratar o gesseiro, contratar os azulejistas. Então, assim, é uma responsabilidade grande, é um trabalho grande, isso tudo tem que ser cobrado. Então, tem que ficar bem atento para esse escopo, né, de projeto, e se você for prestar um serviço extra, que é a parte de obra, também você tem que cobrar do cliente, tá? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida dessa parte estratégica, também posso entrar mais na parte de custo. Professora, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Já dando uma olhada no conteúdo do curso,
aí vendo a taxa de crescimento do BIM dentro dos países, né? A gente vê lá na Alemanha 95, 108 na China, e o Reino Unido lá no topo, se eu não me engano, com 136. E o que acontece? Aí se fala também a questão do Brasil ter um atraso muito grande dentro dessa área, né? Eu suponho que se tem um atraso muito grande, deve ter uma carência muito grande, né? Eu vejo falar do BIM já desde a faculdade, eu tenho 2 anos de formado, e assim com a experiência que você tem, que a senhora tem, qual o nicho e se tem a viabilidade de se montar um escritório trabalhando só com a implementação do BIM, entendeu? Se tem viabilidade, se o mercado já está preparado para isso, ou se ainda é uma questão muito longe. Você está onde? Só para eu... Eu estou em Brasília. Em Brasília, certo. Eu vou te falar, assim, bastante da experiência aqui de Curitiba, né? Eu estou aqui no Curitiba e São Paulo, que eu transito mais, né? O BIM é uma realidade. Isso não, vamos dizer, é uma ferramenta, é a nova ferramenta, né? Não tem mais como você fugir disso, tá? Uma hora, de algum jeito, você vai ter que vai ter que enfrentar, vai ter que colocar para dentro do teu escritório essa ferramenta, essa tecnologia. Eu aqui em Curitiba tem alguns escritórios já que são especializados em desenvolvimento de projetos, em São Paulo também, em BIM. Então, por exemplo, eles não fazem o projeto, né? Eles não fazem a concepção. O que eles fazem? Eles prestam serviço para escritórios grandes, escritórios maiores, né, que preferem terceirizar, usando esses escritórios para, vamos dizer assim, fazer os projetos, vamos dizer, os executivos, usando as ferramentas BIM. Então, existe sim, você perguntou de nicho, existe, eu conheço, né, alguns já, que desenvolvem projetos para outros escritórios maiores. Em São Paulo isso acontece também, grandes escritórios, muitos já têm dentro do próprio escritório um setor, mas muitos também, por questões até financeiras, acabam terceirizando, né, escritórios. E se você, claro, aí depende muito também do teu plano de negócio, né, mas se você investir só nisso, em fazer né, a parte de execução, o desenvolvimento dos projetos nas plataformas BIM, você pode fazer outros também, né? Aqui eu conheço alguns escritórios que fazem daí projeto arquitetônico, fazem os projetos de engenharia também, né? Muitas construtoras também estão indo atrás desse tipo de escritório especializado, porque tem algumas que participam de licitação e daqui a pouco, para você poder participar de licitação, você só vai poder apresentar projeto desenvolvido em plataforma BIM. Então, eu acho que é um bom negócio. E tem alguns mercados que talvez isso não esteja bem desenvolvido. Em Brasília, realmente, eu não tenho conhecimento ainda de como é que está. Tá, eu posso responder, Obrigado. então, um pouquinho? Pode. Não porque eu sou coordenadora do curso, tá? Porque fala assim, não, porque a coordenadora vai responder que sim, mas assim, tem o decreto BIM, né, que em 2021, todos os edifícios públicos e todas as licitações já tem que estar dentro do padrão BIM. Então, como é decreto é decreto. Então, todo mundo vai ter que se adequar. Então, isso é no Brasil inteiro. Então, seja em Curitiba, Paraná, Brasília, seja onde for. Então, isso significa que todos os estados vão ter que se adequar, né? Então, seja nos projetos, nos escritórios dentro dos estados, sejam as construtoras que prestam serviço para os estados. Então, vejam, será que
todas as construtoras estão adequadas, né? Estão preparadas. Então, vejam, só aí já tem um nicho enorme, né? Isso dentro do mercado, vamos dizer assim, do mercado, entre aspas, público, dos edifícios públicos. E aí, vamos dentro dos edifícios privados. Metrô de São Paulo, grandes edifícios, shoppings, edifícios comerciais, já há alguns anos, né, de 6 anos para cá, 5 anos para cá, já não trabalham mais com AutoCAD, com esse tipo de plataforma. Então, eu não digo Revit, ArchiCAD, enfim, não é plataforma de modelagem 3D, já trabalham com a plataforma BIM, que é o 3D, 4D, 5D, já tudo integrado, porque isso otimiza o processo de projeto e construção, as-built, facilities, já é todo o processo integrado, já após obra. Então, eu diria que, assim, é um caminho sem volta. Quem descobre, como assim, descobriu o potinho de ouro. Então, descobriu, não volta mais. Então, quem entrar antes nessa área já está lá na frente. Até outra coisa, desculpa, só que me surgiu, se você for um arquiteto que tem proficiência, né, vamos dizer, se você tiver muita desenvoltura em BIM, você também vai ser muito desejado, né, se você não quiser ter o teu próprio escritório, você vai ser desejado também por grandes escritórios, por construtoras, de repente você pode até conseguir vamos dizer, um emprego, né, num escritório grande, porque você tem essa desenvoltura, né? Mas fale, desculpe que eu te cortei. Acho que ele ia perguntar alguma coisa a mais. Professora. Oi, fale, agora estou ouvindo. Eu moro em Brasília desde 97. Eu nasci no Maranhão, em Bacabal. Prefeitura bem pequenininha, uma cidade bem pequenininha. E o que me incentivou a fazer o curso foi que a cidade estava com um anúncio precisando de um arquiteto que saiba trabalhar com a plataforma BIM. E eu falei assim, eu não sei, se eu soubesse eu voltava para minha cidade. Né? E isso, assim, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, já está necessitando, não tem dentro do nível de QI. Olha que legal. Não tem assim, de indicação quem colocar, então caçou dentro do mercado de trabalho e não estão achando, né? E aí eu falei assim, não, vou fazer. Aí foi onde eu fui pesquisar e vi a Uninter, né? Que já tinham me informado muito bem dela. E aí eu falei assim, não, vou cair para dentro, né? E é isso. Então, é isso que eu acabei falando antes, né? Então, assim, realmente, se você tiver né, esse desenvolvimento, você vai conseguir ser contratado, né? Às vezes você nem quer abrir teu escritório, né? Você pode trabalhar para alguém, para um escritório, para uma prefeitura, né, para uma construtora. Então, é bem interessante. E ainda estamos na hora, né? Ainda tem bastante espaço, eu acho, para isso. Eu agradeço a participação, eu vou ter que sair, por motivo de trabalho. E prazer conhecer todos vocês. Obrigado. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui da Raquel, que ela está dizendo que foi buscar especialização em interiores, né? E daí ela pede um conselho ali para se atualizar na área de projeto, né? De arquitetura de interiores. Vamos ver aqui o que eu poderia dar de conselho, aquilo que eu estava até falando um pouquinho antes, né? O projeto de interiores, ele é o mais, de todos, ele tem o maior escopo, tem o escopo mais amplo de todos os projetos de arquitetura,
porque são muitos itens para se pensar quando você está falando de área interna. Então, o conselho que eu mais dou para quem faz arquitetura de interiores é realmente conhecer todo esse escopo, né, de trabalho, para que você seja remunerado adequadamente. Eu vou dizer até o que eu fazia quando eu fazia projeto de arquitetura de interiores, e assim, eu nunca tive prejuízo, porque eu realmente, eu até dividia o escopo em fases, né? Eu sempre dizia assim, que o projeto de interiores, ele tem uma fase que é a fase civil. O que é a fase civil? É aquela parte que você está lidando com parede, com instalação elétrica, instalação hidráulica, forro, esquadria, né? O grosso, vamos assim dizer. Depois ele tem aquela fase de revestimentos, basicamente aquela fase de revestimento que você tem que fazer, revestimentos e equipamentos, que você tem que fazer paginação de piso, paginação de parede, você coloca espelho, você põe iluminação, enfim, tem calefação, tem uma série de equipamentos e paginações, né, revestimentos que você tem que pensar, que te dá bastante trabalho de detalhamento, não tem como você fugir disso. Depois tem uma fase de complementos, que você tem que pensar em todo o mobiliário, né, que às vezes ele é detalhado, às vezes ele só é comprado, mas você vai ter que acompanhar, né, toda a parte de mobiliário, cortina, quadro. Então, veja que a parte de interiores tem um escopo muito amplo, e se você não disser para o teu cliente que tem tudo isso, e que ele também vai ter que ter condições, né, de investir, ou simplesmente perguntar, olha, o projeto de interiores, ele tem todas essas fases, né, desde a parte civil, claro que a gente tem que pensar como é que vai ficar lá no final, para poder fazer essas intervenções civis. Mas será que você vai implementar esse projeto 100%? Vai fazer as alterações de parede, todos os revestimentos e colocar todo o mobiliário e complemento já de cara, ou você fazer isso aos poucos? Porque se a pessoa não vai fazer o projeto completo, de cara, de repente, o que você pode vender para a pessoa? Você vende o anteprojeto, que é aquela tua ideia final de como é que vai ficar, e vende o projeto executivo do que ele for efetivamente fazer. Agora eu só vou fazer as alterações de parede e vou revestir, não vou comprar os móveis, não vou fazer os móveis, não vou detalhar. Daí o que você faz? Você cobra só pela concepção, pelo detalhamento do que ele vai efetivamente fazer, e diz para ele, olha, quando você for fazer os móveis, você volta aqui, eu vejo qual que vai ser o preço para eu te acompanhar nas lojas, para fazer detalhamento para o marceneiro, nananana. Então, assim, a dica para interiores é você realmente entender tudo que você tem que fazer, explicar isso para o cliente, né, e ver se ele vai implementar tudo, porque fica até mais econômico para ele. Se ele não for fazer tudo de uma vez, você só cobra pelo trabalho que você vai ter. Senão você vai ficar aí fazendo projeto de tudo e no fim a pessoa nem vai fazer, ficar caro, né? Depois ela vai querer mudar, vai ter mudança, você vai ter que refazer sem cobrar. Então, interiores tem isso. E a parte de obra também é outra história, porque tudo isso que eu acabei de falar foi projeto, né? E a obra, por exemplo, se a pessoa vai realmente fazer a parte civil e a parte ali dos revestimentos, para você acompanhar essa obra, você vai ter que cobrar em separado, né? Ou acompanhar, ou administrar, indicar, enfim, entenda exatamente que trabalho que você vai fazer para você poder assessorar bem teu cliente e para você receber de maneira condizente pelo que você está entregando, tá bom? Então, assim, e ela já pergunta em seguida aqui se é correto fazer o projeto de interiores baseado no orçamento. Eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu sempre fiz assim, acho que muitos arquitetos fazem assim, porque eu acho que é uma questão de transparência, porque se a pessoa está investindo, se ela pretende investir, é bom você saber, né, o quanto que ela pretende investir, até para você não viajar, que nem a gente, eu não vou viajar na maionese, porque você... aqui, de novo, eu faço analogia com o carro. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar um carrão lá de 500 mil reais, ela só tem, né,
só vai poder investir num carro de 100, 200 mil, não tem como você forçar nela o carro mais caro. Então, assim, mais uma vez, se a pessoa for bem transparente, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma primeira visita com um possível cliente, eu vi o apartamento, era grande, ele queria fazer a reforma, 200 metros quadrados, e ele perguntou assim para mim, com 100 mil eu consigo reformar? E eu, como tenho bastante experiência, falei assim, não dá nem para o começo, né? Para fazer completo. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um anteprojeto, faz um pré-orçamento, e você vê se você vai implementar em partes, né? Porque você pode fazer assim também. Eu vou implementar a parte civil de revestimento, e no futuro, quando você conseguir juntar um valor, vai fazendo o restante. Ou não, eu quero tudo pronto e só quero investir esse valor. Então, a gente tem que dar uma simplificada no projeto, tem que elencar prioridades, né? De repente, não faz uma demolição tão cara, ou usa um revestimento que não seja também tão caro, para você justamente poder fazer destinar os valores, né? Eu vou investir tanto aqui nessa parte, vou investir tanto nos móveis. Então, você já tem que ter uma ideia anterior, né, de quanto que sairia, para que a pessoa, no final, fique satisfeita. E isso, essa questão de você ajustar, né, até o budget, né, o que a pessoa tem ao projeto, eu acho até que é um diferencial, né, você conseguir fazer um projeto bacana, respeitando o orçamento do cliente. Então, eu acredito sim que é correto, né, você perguntou se é correto fazer o projeto baseado, acho que sim. Eu acho que até é um diferencial que o cliente fica bem satisfeito quando você se preocupa com isso. Tem mais uma dúvida, acho que da terceirização dos projetos. Olha, você pergunta ali da parte de maquete eletrônica, né? Sim, é um nicho também para se trabalhar, né? Daí é aquilo que eu falei, plano de negócio. Eu vou trabalhar esse nicho. A gente sabe de escritórios que são especializados também nisso, e daí você vai ter que fazer tua captação, né? Sair vendendo esse teu serviço. Porque se for bem feito, os escritórios vão preferir fazer com você, até por questões, vamos dizer assim, tributárias e trabalhistas, né? Fazer com terceirizado do que às vezes internamente, né? Claro, cada escritório tem seu modelo de negócio, mas se for um bom trabalho, eu acredito que é um bom nicho de mercado também, de fazer maquete eletrônica, né? E daí, assim, aquilo que eu estava falando no começo, faz o teu plano estratégico, eu vou focar nesse nicho, como é que eu vou implementar e ter uma boa operação, ter um bom serviço, com certeza você vai conseguir. Vai conseguir vender esse teu projeto, né? E daí a gente volta naquilo que eu falei lá no começo. Como é que eu vou vender? Como é que eu vou captar cliente? Até teu cliente está até mais óbvio, né? Teu cliente vai ser construtora, escritório de arquitetura, daí você vai atrás desses escritórios, dessas construtoras para vender teu serviço. Networking, evento, né? Enfim, rede social, com certeza dá certo. Vamos ver aqui. Gisele, eu acho que eu posso começar a entrar um pouquinho mais no detalhe da parte financeira agora, né? Isso, manda ver. Então, vamos lá. Então, a gente falou eu estava falando ali de, aos poucos, você entendendo teu custo operacional, né? Porque para a gente ter lucro operacional, a gente tem que entender de custo. Agora, eu já vou entrar mais no mundo das finanças aqui, né? Então, se você não entende quanto que está custando a tua operação, né, o teu escritório, fica bem difícil. Eu sei que tem muita coisa na arquitetura que é difícil mensurar, né, principalmente a parte da concepção, porque quando você vai conceber um projeto, quando você vai, né, é uma coisa que é difícil de mensurar, né. Claro que muitos escritórios, principalmente os grandes, eles acabam fazendo assim
por horas, né? Ah, eu acho que se a gente tiver ali um número de horas para fazer esse desenvolvimento, né, a parte de concepção, é suficiente para tal tipo de projeto. Isso você vai ganhando com a experiência, né? Mas enquanto você ainda não tem essa experiência, pode começar pelo básico, né? Quanto que realmente levantar teus custos operacionais ali. Quanto que eu estou gastando de aluguel, de luz, de água, de o cal. Então, assim, você vê realmente todas as suas despesas, né? Coloca isso por escrito, faz uma planilhinha para você entender quanto que está custando. Esse controle financeiro tem que existir, né? Então, coloca tudo isso para você ter uma ideia de quanto que você precisaria receber por mês para manter a tua operação de arquitetura. Então, assim, eu tenho que ter, vamos chutar aqui, eu preciso de R$2.000 por mês para manter meu básico, né? Para pagar água, luz, estagiário, telefone, celular, minha gasolina, o cal. Então, isso você tem que saber, pelo menos o básico. Se você ainda não sabe quantificar o quanto que você, né, quer ganhar, daí o que você pode fazer? Agora, quanto que eu precisaria, né, eu como arquiteto, agora que eu já sei que, dando esse exemplo, 2.000 por mês, é o que eu preciso para manter esse escritório operando, quanto que eu precisaria ganhar, pelo menos, para me sentir, né, satisfeito aqui nas minhas questões pessoais, né, para eu poder pagar as minhas coisas pessoais mesmo, meu cinema, sair, viajar, não sei o quê, enfim, a minha roupa. Então, assim, quanto que eu precisaria ganhar? Vou dar um exemplo bem básico, R$2.000, né? Então, você já sabe que você precisa, no mínimo, de 4.000 por mês, né, para o básico, né, para você poder manter teu escritório e para você manter as tuas despesas pessoais, né? Se a gente for anualizar isso, 4 vezes 12, eu preciso aí de 48.000 por ano, né, para ter um mínimo de retorno, né, para que isso aqui seja, no mínimo, viável, né? Então, agora a gente volta na questão da viabilidade. Eu preciso ter um fluxo de caixa de 4.000 mês para que isso aqui seja viável, para que isso aqui não me dê prejuízo. Então, com base nisso, você sabe que você vai ter que vender, como um projeto tem um ciclo longo, né? Um projeto de arquitetura não é um por mês, né? Vocês sabem, um projeto de arquitetura ele leva meses, né? Então, assim, vamos supor que um projeto básico no teu escritório custe 8.000, né? E esse projeto, você não vai receber ele numa pancada só, você vai receber ele em vezes. Vou parcelar isso aí, eu vou levar uns 4, 5 meses para fazer, vou ter que parcelar isso em 5 vezes, né? Então, até para facilitar, vamos dizer assim, um projeto básico sai R$5.000, e eu vou parcelar em 5 vezes. Então, eu sei que eu vou ter um fluxo de caixa de R$1.000 por 5 meses, né? Mas eu preciso garantir meu fluxo por 12 meses, pelo menos, ou até mais. Quantos projetos de 5.000 eu vou ter que vender para rodar a minha operação, né? Então, aí você vê que, de saída, para você ter seu escritório viável por 6 meses, você já ia ter que vender pelo menos 4, né? 4 projetos, mais ou menos nessa faixa aí de 5, 6 mil reais, pagando R$1.000 por mês, para poder rodar a tua operação. Quando, vamos dizer assim, 1, 2 meses depois, que você já está no desenvolvimento desse, você já tinha que sair atrás de vender mais projeto para os próximos 6 meses, né? Para você poder já estar com o planejamento do ano. E assim por diante. Então, por isso que eu falei lá no começo, que tem que ter alguém pensando em vender projeto, porque se você não está toda hora vendendo projeto, você não consegue manter um fluxo de caixa. Então, esse exercício de entender quanto que você custa, né, qual que é o teu custo operacional, né, e quanto que você precisaria de remuneração para ter um mínimo, né, de qualidade aí de vida, você precisa saber esse número para você saber o quanto que você vai ter que vender, né, e o quanto que você vai ter que cobrar também, né?
Então, isso aí é o básico do básico, de você ter uma parte comercial pensando em vender, né, e entender quanto que você custa. Qual que seria a dica, né, agora já pensando em empresa, o que acontece? Eu consegui vender, nossa, consegui vender um projeto de 30 mil reais, bacana, né, se a gente pensar assim, olha, o meu custo anual é 48, eu já consegui vender um projeto de 30, se eu conseguir mais um outro projeto desse de 30, eu já bati meu ano, né? Eu já estou tranquila com a minha meta anual totalmente batida e sobrando. O que você pode fazer? Eu diria assim, com esse excedente, né? Eu estou com sobrando 12 mil aí, se minha meta era 48 mil, já vendi 60, o que você faz? Você reserva um pouquinho para a caixa da tua empresa, vai fazendo um caixinha, nem que seja pouco, né? Reserva, e o restante você divide lá para você mesmo, você remunera melhor, ou se tiver um sócio, remunera o sócio, e continua correndo atrás de projeto. Então, é assim que a gente tem que pensar na hora de desenvolver um fluxo de caixa para o escritório, para que ele seja viável, né? Não sei o que vocês acham disso, se vocês já tinham pensado nisso, como é que... Porque essa, vamos dizer, é a minha visão, né? É o que eu praticava nos últimos anos ali de profissão do escritório. O que vocês acham? Eu acho que algumas pessoas talvez tenham dúvida, quando que vale a pena sair da pessoa física para a pessoa jurídica, pensando financeiramente? Olha, eu acho assim, se você puder ser empresa, sempre é melhor, né? Claro que você tem que ver se os custos, se você vai ter condições de arcar com todos esses custos, né? Então, vale a pena quando você já tiver vamos dizer assim, eu sempre vou falar em operação, né? Uma operação bem redondinha, já tô bem organizado, já sei quantos projetos eu consigo produzir, né? Eu tô com meus custos levantados, tô bem organizado. Levanta quais seriam, porque você vai ter que pensar em contador, né? Tem que ter contabilidade, isso é importante. Você tem que pensar em todos os tributos, né, o que isso vai impactar financeiramente, o que você vai ter que conseguir a mais, ou se de repente você já está conseguindo, né, ter um excedente. Por que é legal ter empresa? Porque você consegue atender empresas, né, e às vezes atender empresa é bem interessante, porque é onde você consegue os projetos de maior valor, né, então, se você tiver uma empresa que possa atender uma construtora, por mais simples que ela seja, né, a tua empresa, pode ser uma individual, enfim, você já consegue atender a empresa, e daí com isso você consegue contratos maiores, né? Então, eu acredito que a partir do momento que você já esteja organizado, já esteja sobrando, está dando um pouco a mais do que aquilo que, né, você planejou, você já pode começar a pensar em ser uma empresa para poder atender a empresa, para você poder atacar esses clientes, né, esses prospects que a gente diria, né, esses possíveis clientes. E você estando estruturado como empresa, você tem mais chance de crescer, de ir crescendo e fazendo um negócio, e pensar realmente como empresário. E você você pode chegar num nível de sofisticação em que você vai estruturar o teu capital de maneira até diferente. Você, de repente, você não precisa estar só contando com o capital próprio, com tudo que, né, a tua empresa está gerando. Você pode estruturar teu capital com empréstimos. Existem vantagens tributárias nisso, sabe? Claro, isso já é um nível, né? Eu estou falando de uma empresa bem mais madura, mas existem, né? Conheço escritórios de arquitetura que chegaram nesse ponto com muito tempo de casa, né, com 20, 30 anos, mas eu acredito que hoje, com tudo que a gente tem de conhecimento, os escritórios podem chegar nesse nível de maturidade com muito mais rapidez, né, se eles forem realmente atrás dessas informações, né, de entender como é que se estrutura uma empresa, fazer gestão empresarial.
Então, eu acho que é bastante vantajoso, principalmente nesse ponto, porque uma empresa pode atender outras empresas, né? Porque você sozinho ali com RPA, vai ser difícil você atender às vezes você não consegue nem ter estrutura, né? E nem vai ser interessante para ela, do ponto de vista tributário, ter você ali como, né, um profissional autônomo para prestar serviço para eles. Exatamente. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu não sei se ficou um pouco longe, né? O que o pessoal acha. Mas quando a gente fala em viabilidade, é isso, né? Não tem como a gente fugir. Eu sei que é chato às vezes para o arquiteto essa parte financeira, mas não tem como a gente fugir de levantar custo, de entender realmente quanto que você custa. Isso é aquela parte de empreendedorismo, né? Apesar de que na minha geração a gente não era um empreendedor tão profissional como hoje eu vejo que os jovens, né, os arquitetos mais novos e essas novas gerações, eles já são bem mais preparados para ser empreendedores, né, de ter esse conhecimento, e empreendedor é isso aí, pensar em tudo isso, vamos dizer, questão comercial, administrativa, a gente tem que pensar na parte financeira, né, não só na produção, correr atrás dessa informação e estruturar o negócio para que ele cresça, né, e seja lucrativo, o mais lucrativo possível. Esse é o grande desafio na arquitetura. E eu acredito que eu vejo, né, não só acredito, como vejo, que eu conheço, realmente tenho, vamos dizer assim, muito relacionamento, né, com toda essa minha carreira, acabei me relacionando com os maiores escritórios do Brasil, eles só chegaram para se tornar empresas, né, e foram se organizando, se estruturando, se profissionalizando, para cada vez mais serem lucrativos. Deixa eu ver, a Tamires falou aqui. Então, a Tamires está falando ali de iniciar um negócio próprio. É isso que eu te falei, Tamires, eu falei lá no começo, Tamires, assim, o arquiteto no início, ele é tudo, né? Ele tem que ser o operacional, o tático e o estratégico. Mas, aos poucos, você pegando experiência, né? E entendendo que você tem que caminhar para isso, se você for ter seu próprio negócio, né? Você tem que ser um empresário, né? Pensar como uma empresa, você vai crescendo e vai dividindo os trabalhos, né? Vai vendo quem tem mais talento para isso, porque sempre tem alguém que tem mais talento para ser comercial, tem outro que tem mais talento para administrar, tem outro que realmente só tem talento para fazer projeto, nunca vai conseguir vender, nem nunca vai conseguir ficar levantando custo, fazendo contrato, né? Negociando com o cliente. Então, você vai entendendo quem que tem mais talento para o quê e vai estruturando o teu negócio para que ele seja lucrativo. Porque viabilidade, então, assim, em última análise, viabilidade, quando a gente fala de viabilidade, a gente está falando de retorno, né, de lucro. E no mercado financeiro, isso é bem fácil, né? Por exemplo, qual que é o risco que eu estou tendo, quando eu vou comprar uma ação de uma companhia, por exemplo, que risco que eu estou tendo para que retorno? E o negócio, a empresa, é isso. Que risco que eu estou correndo ao montar essa empresa para que retorno que eu vou ter? E eu digo para vocês, a empresa, de tudo que existe, né, em termos de ativos, quando a gente diz, né, quando a gente fala de imóvel, fala de ações, ou fala de outros, de tudo que existe, né, que pode gerar retorno financeiro, a empresa é uma das coisas de maior risco. O risco é grande, né? Porque pensa, você está investindo teu dinheiro, teu tempo, né? E tem que ter retorno. Tem que ter retorno, porque o teu risco é grande quando você está montando uma empresa. E tem a gente fala muito também, quando a gente fala de empresa, a gente não pode ser que a gente não acerte de cara, né? A gente vai fazer uma outra besteira, né? Ou vai acabar indo para um nicho que às vezes não te dá tanto retorno, mas uma hora você acaba acertando, né?
Vamos ver lá. Pessoal, dividam um pouquinho as realidades de vocês, aproveitem para perguntar para a professora Cris. Vocês têm empresas, vocês trabalham como autônomos, como que está a vida financeira aí dos escritórios de vocês? Estou entendendo que está tudo certo. Assim, até como dica, né, em complemento a toda a tudo que eu estou vendo que o pessoal está fazendo, fizeram a faculdade, estão numa pós-graduação, né, para entender outras áreas, né, as especialidades de arquitetura, né, porque aqui a gente fala de sustentabilidade, de BIM, de uma série de coisas, isso é importante até para você ver o seu foco, né, para ver que rumo que você vai tomar. Uma outra coisa interessante que vocês podem fazer, acredito que até a Uninter tenha, né, é fazer um curso complementar de gestão empresarial. Eu acho que isso complementa, isso não é válido só para arquiteto, né, é válido para quem é médico também, para quem é engenheiro, para todo, vamos dizer assim, profissional liberal. Eu acho que você entender um pouco mais de empresa é importante para que você tenha um negócio viável, para que você tenha um negócio lucrativo. Então, isso seria mais uma dica, né? De também, além de toda a especialização que vocês estão fazendo, fazer algum curso, pode ser, não precisa ser nem um MBA, nem um curso, né? Mas procurar aí, existem alguns cursos de gestão empresarial que vão te dar, vamos dizer assim, vão te dar bastante conteúdo para você entender tudo que você tem que ver, até para aquilo que eu falei no início, né, fazer o plano de negócio, pensar estrategicamente, porque realmente sem isso não tem chance de você fazer a empresa crescer, você acaba ficando muito focado só na operação, né, você fica com essa visão ali, operação que eu digo, né, produção do projeto, e não amplia para esses níveis que eu disse que são importantes, que são o estratégico e o tático. Deixa eu ver ali o que ela falou. A Nadine está dizendo ali que ela é autônoma, né? Se formou há 2 anos e está fazendo maquete eletrônica. Aumentar mercado, então é isso, Nadine. Você vai ter que identificar possíveis clientes, né? Se você quiser, vamos dizer, ampliar ou conseguir clientes maiores, né? Empresas. Você pode caminhar para ter uma empresa, não sei, né? Se você já está constituída, não, você diz que é autônoma, né? Mas você pode pensar, né? Qual seria o custo de ter uma empresa individual, talvez, ali, ver se você já tem condições de arcar com esse custo extra e ir atrás de maiores players, né? De construtoras e escritórios maiores, com o teu portfólio, para conseguir trazer para o teu escritório projetos que você consiga cobrar um pouco mais, né, ou ter uma maior recorrência para criar aquele fluxo de caixa, que é importante ter para que você sempre possa contar, né, com alguma coisa, porque um dos grandes dramas que eu vivi, né, eu acho que muitos arquitetos viveram, e talvez a gente chegar a ter um mês que simplesmente não entrou nada, né, não entrou dinheiro nenhum, teve fluxo de caixa zerado, mas as tuas despesas ali tem que pagar, né? Você tem que pagar a luz, você tem que pagar a água, tem que pagar telefone, e você não teve nada, né? Não teve nenhum. Então, tem que se planejar para que isso não aconteça. E se você tiver com sobra, é aquilo que eu falei, sempre bom reservar, né, para um caixa, né? Vai fazendo um caixinha ali da empresa e no futuro me procurem, que a gente sabe como rentabilizar melhor caixas de empresa. Inclusive, tenho diversos clientes, escritórios, né, de arquitetura, clínica, enfim, em que a gente põe o dinheiro lá para render.
dinheiro que está, vamos dizer, reservado para essas eventualidades, né, para uma emergência ou para um mês que tudo deu errado, ou a própria pandemia, né, que muita gente cancelou o projeto, estava com o contrato fechado e de repente, cancelou, e o que você faz? Você estava contando com fluxo de caixa que não vem, né, então é bom reservar. Vamos ver, ó. A Tamira está dizendo que ela entrou na sustentabilidade. Ela está me pedindo aqui como que eu vejo o BIM para projetos sustentáveis. O BIM é para, olha, Tamires, o BIM é para tudo, né? Porque o projeto sustentável, ele vai ter algumas particularidades, né, no escopo dele, principalmente na parte de concepção. Ele só é um projeto em que você tem um escopo um pouco mais sofisticado, e ele vai ter que ser desenvolvido, provavelmente, né, numa plataforma BIM, né, até porque os projetos de sustentabilidade, quem contrata, né, normalmente quem contrata são empresas que têm essa preocupação, são grandes empresas, né, que têm essa preocupação, e elas, além de quererem um projeto que seja sustentável, talvez até certificado, provavelmente elas vão querer que isso seja desenvolvido na plataforma BIM. Então, eu acho que qualquer projeto, né, ele incorpore requisito de sustentabilidade ou não, apesar de que eu acho que a gente já tem que entrar no automático da sustentabilidade, né? Acho que todos os projetos, de qualquer maneira, a gente sempre tem que estar pensando em sustentabilidade. Verdade. Né? Acho que tem que entrar no automático já. Mas, assim, vai ser desenvolvido na plataforma BIM. É isso que a Gisele falou ali, é um caminho sem volta, né? Mas é que ainda é cultural, né? A gente vê em várias cidades que ainda falta um caminho para se chegar lá, né? Tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, né? Principalmente eu estou vendo aqui a Nadine falando, né? Ainda nas cidades pequenas ainda precisa muita coisa para ser desenvolvida. Então a gente vê assim muitas as grandes cidades, grandes edifícios, né? Edifícios comerciais, shoppings, corporativos. A gente vê principalmente em grandes cidades, né? São Paulo, Rio, que já está lá no nível, né, top dos edifícios certificados, mas a gente vê muitas cidades ainda carentes, né, de estudos com relação à sustentabilidade no sentido de cultura da sustentabilidade, né? Porque nem sempre sustentabilidade é tecnologia, mas é a cultura da sustentabilidade. Então, a gente vê falta de preocupação com a água, com a energia, com os resíduos. Então, isso que falta ainda a gente ver, né? Seja nos espaços urbanos, seja nos edifícios. E aí, então, essa cultura que ainda falta muito. Mas a gente chega lá, né? Vamos aos poucos fazendo a nossa parte. Eu acho que a gente não pode desistir, né? Tem que ter aí persistência e não desistir. A Nadine perguntou ali qual plataforma BIM que eu acho mais recomendável. Eu até vou dizer para vocês que eu preferia que a professora de vocês de BIM responda, porque ela é super, hiper, mega expert. Ou a Gisele, talvez, aí, né, possa responder, porque eu mesma nunca, assim, eu gerenciei diversos projetos e cada um fazia uso de uma plataforma diferente, né? Então, em cidades pequenas, eu não sei dizer, Nadine, acho que vou ficar te devendo essa, não sei se a Gisele consegue, porque ela está perguntando qual que eu acho mais recomendável para atingir clientes e arquitetos em cidades pequenas, onde os projetos são mais simples. Olha, vamos lá. Tem questões e questões aí para serem consideradas.
Não é porque a cidade é pequena ou grande que vai ser uma ou outra plataforma melhor. Tem que considerar o processo e os processos que serão desenvolvidos aí. Então, a gente tem que pensar do que vai ter, né? Quais são as pessoas envolvidas e quais são os processos. Então, a gente tem o 3D, que é a modelagem, que aí a gente tem, basicamente, não são só esses, mas basicamente a gente tem o ArchiCAD e o Revit, né? Mas tem outros também. Aí, atrelado a isso, a gente tem os outros softwares. Então, da Autodesk, a gente vai ter o Navisworks, que vai ser responsável pelo planejamento, que é o 4D, 5D, que é o planejamento, orçamento, que vai ter o de pessoas, que vai fazer a sincronização, a compatibilização, enfim. Esse é o 4D e 5D. O 6D vai ter o Insight da Autodesk. Tem um outro da Autodesk também, mas que não faz parte do pacote, que é o Collection, AIC Collection. Aí tem o BIM 360, que é carérrimo da Autodesk, que vai fazer, e o BIM Doc, que faz toda a parte de documentação. E o BIM 360, que é o BIM Design, e o BIM, o Build, que vai fazer toda a parte do banco de dados. Isso é todo o pacote Autodesk, né? Aí tem o ArchiCAD, que é só o ArchiCAD. Aí, para funcionar com o 4D, com o 5D, tem outros programas que vão ser integrados, que fazem essa interoperabilidade do BIM, que tem daí o Vico, tem o Solibre, tem o Syncro, que são softwares que vão conversar com o ArchiCAD. Eles também vão conversar com o Navisworks, também podem conversar com o Revit. Então, é todo um mundo, né? Que aí vai depender de valores, vai depender se eles vão se integrar ou não. Então, tem que ver quais são as pessoas envolvidas, que softwares que elas vão utilizar, que elas realmente precisam utilizar. Então, se eu tenho uma complexidade maior de projetos, quais são as equipes de projeto que vão utilizar? Então, tudo isso vai depender mesmo de cada caso específico, sabe? Então, é difícil dizer assim, é melhor um, é melhor outro, porque né, não tem como generalizar. Mas os pontos de partida seriam, né, o ArchiCAD, o Revit, enfim. Para modelagem 3D, né? A iniciar, né? A iniciar. O ArchiCAD, ele é mais intuitivo para arquitetos, mais amigável, mais... assim, se eu fosse dizer assim, só vamos usar no escritório de arquitetura, só a modelagem 3D, talvez o ArchiCAD seria o mais adequado. Mas se eu quero instalar uma plataforma BIM, talvez a Autodesk, como única empresa, resolveria melhor nesse caso, porque eu tenho uma empresa conversando só, né? Eu não precisaria de outras. Então, né? Mas se quiser, a gente pode conversar mais sobre isso. Se quiser trocar uma ideia, Nadine, podemos conversar depois. O Gabriel perguntou se eles vão aprender sobre esses programas na parte prática da pós. Daí a Gisele que tem que responder também. Tem disciplinas que sim. Depende do curso. Curso de BIM, sim. Olha, daí tem o Luciano que perguntou saber mais sobre minha experiência com licitações em obras públicas, se é viável focar mais. Assim, Luciano, eu vou falar da minha experiência. Eu fiz no nosso escritório, quando era Arqui 8, né? A gente prestou bastante serviço, a gente participou de diversas licitações, até porque o nosso acervo técnico era grande, né? Mas sempre em parceria com construtora.
E a gente, sempre em parceria com algumas construtoras, a gente acabava entrando como parte da equipe técnica. Mas, assim, são contratos grandes, sempre eram valores grandes, mas vou te dizer que muitas obras a gente não recebeu, porque é poder público, né? E o pessoal às vezes acaba desviando dinheiro, eles não honram, eles acabam não honrando os pagamentos, e assim, se a gente for pensar do ponto de vista de viabilidade, talvez você só focar nisso, fica na dependência do ente público, infelizmente no nosso país, para fazer teu fluxo de caixa, talvez seja um pouco complicado, porque quando acontece essas questões deles não honrarem, né, o compromisso, você pode ficar comprometido. Então, isso eu falo de experiência própria, né? A gente tinha condições de entrar nesses, vamos dizer assim, nesses projetos com aquela mentalidade de loteria, né? A gente tinha fluxo de caixa que permitia a produção dos projetos, porque eram projetos grandes e caros, né? O custo do projeto era alto, mas o nosso escritório tinha condições de arcar com esse custo, e a gente sempre entendia isso como uma loteria, né? Como se a gente estivesse fazendo um investimento para ter um retorno. Se tivesse o retorno, ia ser bacana, né? Então, porque eram projetos, assim, valores altos, de 300 mil, né, 200 mil, 400 mil. Então, e o custo não era algo que, assim, proporcionalmente era tranquilo da gente colocar, né, vamos dizer assim, de deixar ele mais diluído, né? A gente tinha equipe e fazendo um bom gerenciamento ali, você conseguia diluir, então valia a pena. Mas ficar só focado, assim, pode ser que dê certo. Não vou te dizer 100% de certeza que isso vai dar errado, mas teve muitos casos de projetos que a gente não recebeu. E daí você tem que ver se vale a pena entrar em litígio, essa coisa toda, né? Então, um ou outro a gente recebia, era bem legal. Esses que a gente recebia compensava pelos que a gente não recebia. Então, existia um equilíbrio. E a gente sempre tinha também a parte de prestação de serviço, né, para privado, que não era público, que inclusive mantinha o... Agora, e é uma pena que no Brasil seja assim, porque eu conheço, né, até que a Gisele comentou ali das minhas viagens, eu visitei muitos escritórios ao redor do mundo, em que essa parte de obra pública é completamente diferente, né? Eu fui na Dinamarca, na Espanha, então, assim, na Europa, de modo geral, para você participar, para você desenvolver um projeto para obra pública, você recebe, você é convidado, eles convidam alguns escritórios, né? E eles pagam um valor de anteprojeto para você, e daí você entra num concurso de anteprojetos, e o que for escolhido vai desenvolver e você ganha super bem, né? Quem sabe no futuro, eu sei que isso é algo que as entidades de classe lutam muito, né, para que essa parte de obra pública seja mais desenvolvida. Eu acho que vai melhorar, né, até essa questão que a Gisele falou ali do BIM, que já vai ser obrigatório, decreto e tudo mais, eles vão estar cada vez mais se moralizando e se desenvolvendo. Talvez num futuro próximo isso seja mais sustentável, né, do ponto de vista financeiro, tá? Mas, assim, falando da minha experiência própria, foi assim que aconteceu, né, e a gente fez bastante obra pública, né, o nosso acervo técnico, que no final das contas já estava acho que em mais de 10 milhões de metros quadrados, foi por obra pública, né, porque a gente fez projetos de parque com 2 milhões de metros, parque com 500 mil metros quadrados, a gente só realmente conseguiu adquirir esse acervo fazendo obra pública, porque uma obra privada nessa metragem é bem difícil, né? Professora, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pode fazer. Que você já tem muita experiência em diversas áreas, como você comentou, né? Uhum. Se a professora estivesse saindo agora de uma graduação, estivesse iniciando a sua pós,
como é o caso de alguns alunos aqui, né? Para qual lado você ia se atirar, digamos assim? Qual lado você ia atacar nesse momento? Bom, a arquitetura ela é muito ampla, né? E eu sempre acho assim, para um negócio ser genuíno, ele tem que ter propósito, né? E o propósito, ele é uma coisa que está muito relacionada com as suas convicções pessoais, né? Então, assim, se eu, aí, já fazendo essa justificativa, né, de propósito, o que me move, né, eu, particularmente, a Cris, é essa questão de natureza, né, de meio ambiente. Então, eu, com certeza, se fosse eu, hoje, né, com toda essa experiência que, infelizmente, não adianta, que a gente só tem que passar mesmo tanto tempo, mas eu certamente focaria nessa questão de sustentabilidade, né, como realmente foquei no final ali, mas isso é porque é o que eu estou te dizendo, é a questão do propósito, né, da minha convicção pessoal, que vamos dizer assim, buscar esse equilíbrio entre a natureza e o meio construído, né, e eu focaria nisso. Um trabalho que eu acho muito bacana é de um escritório que existe eu gostaria de trabalhar nesse nicho. É um escritório que tem lá em Copenhague, que chama 3XN. Eu tive vamos dizer assim, a alegria, né, a satisfação de conhecer, né, conheço os sócios e tive lá visitando o escritório. Eles fazem uma pesquisa de materiais sustentáveis que tem um caráter biológico, até, sabe, de total integração. São materiais que eles estão crescendo, né? Materiais, assim, quase que naturais, usando nanotecnologia, biotecnologia, é uma coisa assim que eu falando parece coisa de louco, né? Que parece longe da nossa realidade. Mas eu iria para esse lado. Mas isso eu estou te falando que é uma coisa muito de convicção pessoal, né? Mas acho que você tem que tentar sempre equilibrar o que te move, qual que é o teu propósito, também com o que a gente está falando aqui hoje, que é a viabilidade, né? Isso tem que te dar condições, né, de vida, enfim, você tem que desenvolver um trabalho que seja viável financeiramente. Então, a dica mesmo é essa, você procure, né, estruturar o teu negócio como uma empresa, vá atrás desse conteúdo, veja que área que te move, né, qual é a tua paixão e foque nesse nicho. Eu acho que tem a ver, são as duas coisas, é a paixão, porque daí você vai trabalhar feliz, né, e de uma maneira estruturada. Bom, e assim, vamos indo para o final. E aí eu faço uma outra pergunta, Cris. Eu lembro que você estava pesquisando, né, os materiais alguns anos atrás. Você estava indo nessa linha de pesquisa de materiais sustentáveis, né? Como que está essa pesquisa? Você deu continuidade ou não? Então, esse era um trabalho que eu estava fazendo dentro da ASBEA, né? A ASBEA, eles estavam querendo desenvolver um guia de materiais, mas, assim, eles não... A gente não conseguiu fazer esse guia nos moldes que eles estavam imaginando. Eles acabaram desenvolvendo mais um escopo mesmo de como desenvolver projetos sustentáveis, que é bem bacana, inclusive faz parte do conteúdo aqui do curso de pós, a gente usa bastante esse conteúdo, mas o guia especificamente de materiais, não. A gente não conseguiu fazer do jeito que a gente imaginava. Mas assim, por quê? Porque a gente chegou à conclusão que para o material ser considerado sustentável, você tem diversos enfoques, né? Então é difícil fazer essa classificação. O mais importante é realmente você entender o conceito. Mas isso que esse escritório que eu falei está fazendo é uma coisa completamente inédita, né? É quase como se você
eles usam fungo, eles usam coisas da natureza para fazer materiais. Uhum. Então, é uma coisa muito diferente, assim, e eu acredito nisso. Eu acho que, no futuro, os materiais de construção, eles vão ser mais orgânicos, né? Mais, eu não sei exatamente como classificar isso, mais biológicos, mas vão ter um pouco mais da inteligência da natureza. Porque eu penso assim, por que não uma casa não poderia fazer como uma árvore, né? A própria superfície dela captar a água da chuva, né? Recolher essa água e usar. Por que não a própria superfície da construção não poderia... já tem, né, painel fotovoltaico, mas assim, pega o raio solar e automaticamente já... Distribui. Então, eu acho que, assim, meu sonho seria ver isso acontecer, né, na prática. E eu tenho um projeto, né, de 10, 15 anos, que é se eu tiver condições, se eu conseguir levantar os recursos financeiros, né, que eu planejei, com certeza é algo em que eu vou investir. Não sei se vocês têm mais alguma... Mais alguma questão? Bom, então a gente saiu começou com valor financeiro e terminamos com valor de propósito. Exatamente, isso é importante, né? Tem que ter, né? É verdade, valor de propósito, valor de vida, que é o que nos move, né? Nossa motivação diária é essa palavrinha mágica, o valor. E aqui finalizamos, então, se ninguém mais tiver perguntas, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não está acabando o nosso tempo. Quero agradecer, então, a professora Cris, quero agradecer a todos os que participaram, que estiveram presentes, e quero perguntar aqui, digitem aqui, pessoal que ficou, sugestões para o nosso próximo bate-papo. Coloquem aqui, quem puder. Continuem, coloquem também se gostaram, se querem deixar alguma sugestão também. E desejo a todos uma ótima noite, um ótimo início de fase também. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, o professor Gleuberto, né, como tutoria, podem mandar. Então, fiquem à vontade. Se quiserem também, tem lá o grupo do WhatsApp. Quem não tiver o link, mandem também por aqui. A gente manda para vocês, para que vocês possam entrar, tá bom? Então, oi? Eu acho melhor pedir para os alunos enviarem por tutoria, pedindo para entrar no grupo. Ah, tá. Tá bom. É mais fácil de achar a informação, achar o contato do aluno. Ah, tá. Então deixa aí a recomendação, Roberto. Então, pessoal, quem tiver interesse em entrar no nosso grupo do WhatsApp, peço que, por favor, abra uma tutoria, pode ser em qualquer das disciplinas que vocês já tenham cursado, que está em andamento, só formalizando, eu gostaria de participar do grupo do WhatsApp, que eu já consigo mandar o link para vocês de uma maneira mais fácil, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Eu também queria agradecer aqui, né, a oportunidade de estar conversando com vocês e a interação, né, gostei bastante de responder, desejo muito sucesso, eu acho que hoje vocês têm muitas condições, né, de alcançar esse sucesso com mais rapidez, e fico aí sempre à disposição para o que precisarem, estou às ordens. Obrigada, Cris. Abração. Outra, Gisele, eu que agradeço.